Bom dia, boa tarde, boa noite aí para vocês. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós faremos a correção dos exercícios da apostila, né, dos exercícios. Faremos aí da página 15 à página 21. Então, peço que vocês já peguem a apostila, lápis, borracha ou caneta, tanto... Opa, desculpa, gente. Ou caneta, tanto faz, para que possamos fazer essa correção. Trouxe tudo explicadinho nos slides, também com os prints das páginas para que ninguém fique perdido. E as respostas todas escritinhas também. Beleza? Então vamos começar aí. Página 15, todo mundo. Foi onde nós falamos sobre a publicidade, quadrinhos e fotojornalismo. Esses exercícios nós começamos a fazer em sala. Faltou ser feita a correção deles, né? Então, essa página inteira a gente já fez. Só faltou ser corrigida, né? A gente já sabe que um era A, tudo bonitinho, né? Que nós já corrigimos. A 2 também já fizemos em sala de aula, só faltou a correção. Aqui eu deixei tudo bem explicadinho para vocês, né? As respostas chiques, aí, as respostas bonitinhas. Então, qualquer dúvida, só perguntar. Nós já tínhamos feito em sala, só faltou correção desses primeiros exercícios, ok? Deixa eu botar minha carinha pro lugar dela. Depois temos aí a 3 também, já fizemos em sala, só faltou correção. E a 4 que eu acho que nós não fizemos. Eu não tenho certeza, mas eu acho que a 4 a gente não fez. Mas vamos voltar lá então. A 4, tá perguntando, tendo em vista que há no anúncio a imagem de uma pessoa de costas, vestida como executiva e que aparentemente está indo em direção a um foco de luz, responda as questões a seguir. Tem a 4A e a 4B. Essa a gente não fez em sala. A. Qual dos elementos identificados na questão 3 a pessoa pode ser associada? O foco de luz colabora para reforçar qual dado da publicidade? Então, qual dos elementos identificados na questão 3 a pessoa pode ser associada? É o anunciante, o produto ou o público-alvo? Como é uma pessoa, a gente já sabe que pode ser um público-alvo, certo? Porque é uma pessoa, um possível cliente. E a luz, ela reforça a ideia de que ele receberá atenção especial do anunciante ou que encontrará solução para os problemas da empresa. Por quê? Ele vai ser o foco. É só a gente perceber na imagem. Mesma coisa que quando tem um filme, por exemplo, aquela cena dramática que a atenção precisa da moça que vai fazer um monólogo, que a luz está só nela. A gente vê isso bastante em peça de teatro ou em musical da Broadway. Então, essa parte do foco de luz já ajuda bastante, que você vai ser o foco daquilo. Então, a atenção será toda sua, ok? E a 4B, a luz que atinge o personagem projeta no piso uma sombra que atravessa quase toda a imagem. Essa sombra pode ser associada a que informação contida no slogan? Então, para isso, voltem no conceito de slogan da aula passada, vou deixar linkado aqui para vocês. E a 5, releia o slogan do anúncio. Inicialmente, o anunciante afirma considerar desimportante, ou seja, algo que não é importante, a parte da empresa, o porte da empresa, que é seu potencial cliente. Em seguida, afirma que ela sempre será um grande cliente. A contradição nisso? Justifique sua resposta. Então, a B, a gente está falando da luz que atinge o personagem, e a 5 de contradição. O que é uma contradição, galera? É algo que não diz respeito certo. Por quê? Numa parte eu vou citar uma coisa específica e na outra parte eu vou citar outra. Então, vou me contradizer dentro do texto. Eu falo, por exemplo, na primeira parte, que a África, né, o continente africano, tem um índice de pobreza gigantesco. Aí eu venho em outra parte do meu texto e falo que não existe pobreza na África, no continente africano. Isso é uma contradição. Isso compromete a sua coerência textual. Seu texto fica cheio de contradição. Então, quando a gente lê, assim, tem contradição ou não tem contradição? Não tem, né? Porque a empresa de pequeno porte, ela pode receber tratamento de um cliente especial. Pode ser considerado um importante cliente aos olhos do prestador de serviço, ok? É algo muito subjetivo. E a 4B, a sombra amplifica. A sombra amplificada sugere que a atenção especial que o anunciante confere a seus clientes, o modo como ele os enfoca, engrandecendo-os, ok? Porque quando você percebe que a sombra
Vocês aprenderam isso em física na parte de ótica, né? Reflexão, quando o espelho ele reflete de um jeito que amplia a imagem ou que diminui a imagem, o tamanho do espelho e tal. Então aqui a gente tem a foto, o cliente só aparece o pezinho dele, mas a sombra dele tá gigante que ocupa a publicidade inteirinha. E temos aí, ó, não importa o tamanho da sua empresa. Para a Master, ela sempre será uma grande empresa, ok? Então, você sempre será um grande cliente, mesmo tendo uma empresa pequena. Então, aqui você já consegue perceber isso, ok? Sempre falando, né? Esse foco de você vai ser grande pra gente. Então, eu vou te engrandecer. E aula 9 e 10, que é artigo editorial e resenha, foi a nossa última videoaula. Espero também que não tenha ficado aí com nenhuma dúvida, ninguém. Então, vamos para a ação também, né? Caso vocês tenham tido alguma dúvida da aula ou da correção, gente, me manda mensagem. Não levem dúvidas para casa. Pera, vocês já estão em casa. Não levem dúvidas para além da nossa videoaula. Teve dúvida na hora que está assistindo o vídeo? Deixa nos comentários, manda mensagem para mim, me manda e-mail, manda mensagem em qualquer lugar, mas não fique com a dúvida, ok? Temos aqui, então, só para, né, contextualizar onde a gente está, em classe, textos para a questão 1 a 4. Temos aqui nessas informações, e vamos lá, então. Uma possível interpretação dessa campanha é que o jornal crê que todas as ações afirmativas podem ser apoiadas. Temos todas essas perguntas sobre, né, o artigo do jornal anterior, da Folha. O que a Folha pensa? Então eu vou explicar aí as questões e a gente já vai para a correção. Uma possível interpretação dessa campanha é que o jornal. Então a gente vai interpretar o que a campanha está falando e qual o posicionamento do jornal, ok? 2. Alguns leitores tendem a acreditar que no jornal todo o conteúdo publicado é verdadeiro e que bom jornalismo é pautado pela neutralidade e pela imparcialidade. A campanha O que a Folha pensa contribui para reforçar essa crença. Explique sua resposta. Então, aqui é o seguinte: sempre quando nós lemos algum jornal ou alguma revista que tem nome, por exemplo, Folha, Veja, Extra, que são grandes veículos, né? Eles têm uma veiculação muito grande na mídia, Jornal Nacional, Globo News, essas coisas. Nós temos a pensar, né? Nós geralmente pensamos que por serem canais muito grandes de veiculação de notícia, eles são imparciais. Só que o que acontece? Pode não aparecer o posicionamento em si. Por exemplo, vou pegar aí um fato polêmico. Religiosidade. O Estado é laico, certo? O Estado não pode ter uma religião que predomina. Isso é fato, está na lei. O Estado é laico, né? Mas isso já não acontece de fato. Então, quando a gente pega, por exemplo, para ler certa revista, você não sabe qual é o posicionamento dela, se ela acredita mais no cientificismo ou na religiosidade, digamos assim. Ou vamos pegar outro assunto que eu acho que vai ficar mais fácil. Direita e esquerda na parte política, ok? Quando você assiste, por exemplo, o Jornal da Globo, né? O Jornal Nacional, acho que é o nome do jornal deles. Você sempre fica assim, a Globo é de direita, a Globo é de esquerda, a Globo odeia o Bolsonaro, Globo ama o Lula, coisas assim. Quando você pega um jornal para ler, como que você descobre o posicionamento dele? Por conta do tipo de texto que tem. Então, se eu tenho muito texto criticando a direita, a parte política, eu sei que o meu jornal vai ser de esquerda. Se eu tenho um jornal que critica extremamente a esquerda, eu sei que meu jornal vai ser de direita, ok? Espero que isso tenha ficado. Então, a gente vai falar se vai reforçar essa crença ou se não vai reforçar essa crença, a partir da leitura disso aqui. A 3. No manual da redação da Folha, lê-se a seguinte orientação aos jornalistas. Como essa orientação se relaciona com a campanha O que a Folha pensa? Explique sua resposta. Então, a partir deste trechinho do Manual da Redação, publicado na Folha, vocês vão ver qual relação tem com o que a Folha pensa. Então, vocês vão relacionar essas duas coisas. E a 4 é a resposta pessoal.
Então vamos lá. A 1 é a C. A 2, a campanha vai deixar claro que o jornal tem opiniões, como todos têm, e que por isso não existe neutralidade ou imparcialidade nos textos. Assim, a Folha ajuda a desfazer o mito de verdade jornalística. E a 3, que era para a gente conseguir, né, relacionar o que a Folha pensa com esse trechinho do manual da redação, vai falar para gente que essa orientação ratifica o teor da campanha, mostrando que todo texto, por mais que busque objetividade, sempre vai demonstrar algum grau de subjetividade, uma vez que todo texto revela a visão de mundo de quem o produziu. Isso é fato, gente. O texto, ele só vai ser imparcial. É muito difícil você pegar para ler um texto imparcial. Só se você for ler, por exemplo, o texto de uma pesquisa, né, que eu vou publicar, por exemplo, no Cielo, no Google Acadêmico, sobre uma pesquisa, sei lá, sobre o genoma do coronavírus. Aí o texto ele é científico, então ele tem essa imparcialidade, porque você vai falar o que foi descoberto, como que funciona lá o RNA do vírus, o DNA do vírus, sei lá o quê, ok? Então nessa parte o texto vai ser sim imparcial, porque você vai falar sobre porcentagem, sobre os fatos, do que aquilo aconteceu, qual foi a pesquisa para quê. Então essa parte do texto é imparcial, porque você só vai falar os dados, você só vai expor as coisas. Agora, quando você fala de um texto dissertativo, um texto dissertativo argumentativo, de uma narrativa, de uma crônica, ou de um editorial de jornal, de um fotojornalismo, aquilo tem muito da nossa parte. Então não tem como ser objetivo, porque nós sempre colocamos o nosso pensamento por trás daquele texto. Por isso que tem sempre a subjetividade. Assim, o bom jornalismo não é o imparcial, até porque imparcialidade não existe, mas sim o responsável, que busca checar informações sobre o fato e analisá-las com distanciamento. Ou seja, eu apenas exponho as ideias, eu não vou me colocar no texto, que é o tipo dissertativo argumentativo que o Enem pede. Nós falamos sim sobre o nosso posicionamento, só que nós temos um certo distanciamento, por isso que o texto tem que ser imparcial, ok? A partir de toda essa explicação, tem o rumo ao Enem. Eu vou mandar para vocês através do plural. Se eu tiver qualquer dificuldade, eu aviso no grupo, tá? Espero que tenham ficado aí de boa. Corrijam as respostas, caso estejam erradas. Ah, e a 4 eu não corrigi porque ela é pessoal. Imagine que você é crítico de uma revista para publicitários e deve analisar a campanha. O que a Folha pensa? Escreva uma resenha com cerca de 15 linhas sobre as intenções e os efeitos desses anúncios. Então é pessoal, por isso que eu não trouxe a correção. Cada um escreve uma resenha do jeito que acha melhor. Você tem que criticar o que a Folha pensa, seja de forma negativa ou forma positiva, porque crítica, né, a gente sempre tende a trazer a palavra crítica para algo negativo, mas não. A crítica ela pode ser tanto negativa quanto positiva, porque a crítica ela tem que ser construtiva, ok? Então, eu mandarei as questões do Rumo ao Enem através do plural para vocês. Espero que não tenham ficado com nenhuma dúvida. Caso tenham alguma dúvida de correção, mandem mensagem para mim, deixem comentário aqui no vídeo, me mandem e-mail, manda mensagem pelo Instagram. Mas, gente, não com dúvidas, ok? Não levem as dúvidas além da nossa aula. Teve dúvida enquanto eu estava falando alguma coisa? Manda mensagem. É simples. Próxima aula, eu trarei a correção do rumo ao Enem, uma revisão de tudo que a gente viu até agora, beleza? Revisão do caderno 1. Então, estudem, pessoal. Fiquem bem. Um grande abraço, um beijão e até a próxima aula. Tchau, tchau.